Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de biologia do 9º ano, ok? Vamos lá? Bom, vamos começar com a correção da atividade da aula passada, que foi o reação do capítulo 3 e 4 do caderno 1 de vocês, tá bom, gente? Vamos lá? Reação, páginas 75 e 76. Todo mundo com o livro aí? Vamos acompanhar a correção? De acordo com pesquisas recentes, o Brasil emite quantidades significativas de dióxido de carbono, mas apresenta muitas florestas remanescentes. Resta saber se manterá o saldo de carbono estocado na forma de biomassa, que é a matéria orgânica que compõe os seres vivos, ou vai lançá-lo na atmosfera na forma de fumaça. De acordo com um infográfico, responda o que se pede. Bom, aqui vocês têm o balanço de carbono, tá? No mapa do Brasil. Aqui nós temos a contabilidade climática, que também fala sobre as regiões brasileiras e a quantidade de carbono que está sendo lançada, né? De acordo com esses dados, esses dois infográficos, vamos responder as questões aqui a seguir, ok? Quais foram os biomas responsáveis pela maioria das emissões? Olhando para cá, você consegue achar a resposta. A maior parte das emissões foi produzida pela ocupação da Mata Atlântica, que chega a 42%. E o Cerrado vem em segundo lugar, com 23%. Qual a principal causa da emissão de quase 20% do estoque original de carbono? Bom, a principal causa é a conversão das áreas naturais, destruição de florestas, para pastos e plantações. Dúvidas? Vamos lá. Estabeleça a relação entre a importância da preservação da floresta amazônica e o aquecimento global. A grande floresta amazônica e o estoque de carbono tornam fundamental a preservação da Amazônia, evitando-se assim as queimadas para impedir a emissão de gases no efeito estufa da atmosfera. Ok? Vamos passar. De que maneira as unidades de conservação podem ajudar a contribuir para a manutenção do estoque de carbono na forma de biomassa? Vamos lá? As unidades de conservação têm como objetivo a proteção e a conservação e a preservação do patrimônio biológico em determinadas áreas do território nacional. Nesses espaços, a exploração dos recursos, quando permitida, que nem toda unidade de conservação permite a exploração. Então, vamos lá. Nestes espaços, a exploração dos recursos, quando permitida, é feita de maneira sustentável. Ou seja, são realizadas atividades que contribuem para a geração de renda, aumentando a qualidade de vida e o desenvolvimento do país, sem prejuízo, assim, à conservação ambiental. Dessa forma, a vegetação é mantida, os habitats são preservados, assim como o estoque de biomassa. Ok? Vamos para a próxima. Segunda questão. Novidades evolutivas são sempre responsáveis pela grande diversidade de plantas e animais. Ao longo da história do planeta, novas espécies sempre se originaram da transformação de outras já existentes ao longo do tempo geológico. Item A. Que corrente de pensamento está explícita nessa frase, neste enunciado? Explique sucintamente com base no conceito de tempo geológico. Bom, vamos lá. O texto caracteriza a corrente evolucionista, quer dizer, a teoria da evolução, segundo a qual os seres vivos que hoje conhecemos, incluindo o ser humano, resultam de mudanças sofridas por outros organismos ao longo de milhões de anos.
que é a dimensão do tempo geológico. Então, assim, esse texto, essa pequena frase, esse enunciado, ele está com base na teoria evolucionista, em que as espécies vão se evoluindo ao decorrer do tempo. Esse tempo é o tempo geológico, ok? Vamos continuar. No decorrer da história da vida da Terra, algumas espécies permanecem e outras desaparecem para sempre. Quais são as principais maneiras pelas quais os cientistas têm estudado a origem das espécies e suas relações de parentesco? Vamos lá? Os cientistas estudam a evolução principalmente por meio de quê? Principalmente por meio dos fósseis, da genética e da semelhança química, analisando o genoma, pela anatomia e a embriologia, comparando assim as espécies. Ok? Vamos continuar. Como o darwinismo explica a diversidade da vida na Terra? Segundo o darwinismo, o processo evolutivo está relacionado à adaptação dos seres vivos, às variações ambientais, como resultado da seleção natural. Isso quer dizer a espécie que vai vivendo, que vai sobrevivendo, a espécie que vai evoluindo, são as espécies que melhor se adaptam às condições do ambiente. Os indivíduos que apresentam características mais vantajosas em determinadas condições do ambiente têm maiores chances de sobreviver e, assim, deixar descendentes semelhantes a eles. Ok? Vamos lá? Bom, gente, agora nós vamos começar uma nova etapa, vamos começar um novo capítulo, tá? Nós vamos para o caderno 2. Todo mundo já recebeu, né? E vamos para o capítulo 1, na qual nós vamos falar sobre a origem da espécie humana. Já falamos sobre todas as ideias evolucionistas, agora vamos entender como nós chegamos à Terra, como nós fomos originados, ok? O surgimento do homem. Vamos lá? Como é que vocês acham que o homem surgiu? Um dos mais fascinantes mistérios da pré-história é o surgimento do ser humano. Bom, até 1859, apenas livros religiosos, como a Bíblia, davam a resposta a esse enigma, naturalmente em sua linguagem simbólica. Aqui nós temos a imagem que representa o criacionismo, que nós já estudamos. Nesse mesmo ano, o naturalista inglês Charles Darwin publicou o seu livro, esse daqui, ó. Charles Darwin, aqui, ó. Ele publicou o seu livro A Origem das Espécies, apresentando evidências de que as espécies animais são capazes de modificações gradativas ou de evolução através do tempo, de modo que novas espécies possam surgir. Ele também demonstrou, com os estudos deles, que as modificações são determinadas pela lei da seleção natural, segundo a qual, na acirrada competição que os seres vivos travam pela sobrevivência, prevalece aquele que melhor se adapta ao meio onde vive. Isso quer dizer, só vai sobreviver o mais forte, o que melhor se adaptou. E aí, esse ser que sobreviveu, que é mais forte, ele vai conseguir, assim, deixar suas características genéticas passar para os seus descendentes. E assim, criando uma geração cada vez mais forte e mais adaptada ao ambiente. Ok? Vamos continuar? Bom, dessa maneira, as características que contribuíram para a sobrevivência de cada espécie são preservadas e transmitidas para a geração futura, o que eu acabei de dizer, né? Então, daqui, os pais transmitem as características para os seus descendentes. Então, os pais, eles se adaptam e transmitem, assim, as características que eles herdaram, as características genéticas de adaptação para os seus descendentes.
A partir dessas ideias de observação e de estudo de material fóssil, além de experiências, os cientistas puderam traçar a linha de evolução dos seres vertebrados, afirmando que teriam surgido primeiro no mar, começa aqui, começa a imagem, tá? Teriam surgido primeiro no mar de organismos menores. Entre os primeiros vertebrados estariam os peixes, em seguida os anfíbios, daqui a migração para a terra, consequentemente, na sequência, os répteis, e dos répteis aí teriam as aves, depois os mamíferos. Entre os mamíferos, teria aparecido há cerca de 13 milhões de anos. A ordem dos primatas, que inclui atualmente os macacos e os homens. Para percorrer uma distância entre os primatas mais simples, através da seleção natural, e o homem, foram necessários milhões de anos de evolução. Então, aqui teria o início do primeiro primata, assim para o desenvolvimento dos mamíferos, aqui, e aqui seria o homem primitivo, ok? Vamos continuar. Continuando, os primeiros primatas. Acredita-se que os primeiros primatas evoluíram de animais que viveram em árvores, os mamíferos arborícolas. Os fósseis mais antigos até hoje encontrados são do final do período Cretáceo, cerca de 70 milhões de anos atrás. O artrópode mais antigo é o Eosimias, animal chinês que mede em torno de 6 centímetros, datado do Eoceno, com provável origem da África ou na Ásia. Seria esse animalzinho aqui, ok? A ordem dos primatas está subdividida em duas subordens, que é o prosímio e o antropóide, ok? Prosímio e antropóide. Vamos lá? O que seriam os prosímios? Bom, os prosímios são denominados os primeiros primatas verdadeiros, ok? Eles são de pequeno porte, são animais noturnos, têm focinhos longos, cérebros menores, quando comparado com a subordem, podendo apresentar visão não completamente frontal, como os lêmures, e visão totalmente frontal, como os tarsos. Aqui nós temos a imagem do lêmure, tá? O artrópode são separados em dois subgrupos. Eles são separados em Novo Mundo e Velho Mundo. Os representantes desses grupos são bem maiores que os prosímios, com os cérebros maiores, estrutura olfativa um pouco menor, e na maioria das vezes eles são herbívoros, podendo apresentar também uma cauda prênsil ou mais curta. Ok? Um dos representantes seria os gorilas. Vamos continuar. Homem primata. As espécies de primatas com características mais próximas da espécie humana, que se tem notícias, seriam os ramapithecus, que existiu há cerca de 13 milhões de anos atrás. Ela foi logo sucedida pelos australopithecus, que são esses aqui, os australopithecus, que surgiram cerca de 4 milhões de anos atrás. Depois veio logo o homem contemporâneo, que seria o Homo habilis. Esse daqui, certo? Esse Homo habilis surgiu há aproximadamente 2 a 2,3 milhões de anos atrás. Há cerca de 1,5 milhões de anos atrás, tendo predominado o gênero Homo sobre o gênero Pithecus, a espécie Homo erectus floresceu, com a postura e dimensões e cérebro mais próximas à do homem atual. Dessas espécies, os dois exemplares mais célebres foram aqueles descobertos em 1891 por Eugène Dubois, em Java, batizado como Pithecanthropo de Java, e o que foi achado em Pequim, na China, conhecido como Sinanthropo pequinensis.
Acredita-se que o local de origem do Homo erectus tenha sido a África Centro-Oriental, de onde teriam saído, por razões desconhecidas, para assim povoar o mundo, chegando primeiramente à Ásia e à Europa. Mas sobre essa expansão, como também a respeito de sua chegada ao continente americano. Os estudiosos possuem muitas dúvidas e, assim, poucas certezas. Aqui nós teríamos o Homo habilis e aqui o Homo erectus, já maior, mais desenvolvido, ok? Vamos continuar. Homo sapiens. Bom, aqui nós temos o fóssil de uma criança Homo sapiens, encontrado em Israel. Esse esqueleto foi encontrado originalmente aos pés do esqueleto de uma fêmea adulta, tá, gente? Vamos começar? Vamos entender um pouquinho quem são os Homo sapiens? Vamos lá? O Homo sapiens, ele surgiu entre 400 e 100 mil anos atrás. E é um dos últimos elos da corrente da espécie a qual todos nós pertencemos. Suas origens, bom, ainda não são totalmente explicadas. Uma das teorias afirma que os seres humanos modernos, que é o Homo sapiens sapiens, evoluíram ao mesmo tempo a partir das populações mais primitivas da África, Ásia e Europa, misturando-se uns aos outros geneticamente. Vamos lá. Segundo os defensores dessa corrente, isso justifica pelo fato de que, em determinadas regiões, as populações humanas modernas possuem algumas características anatômicas semelhantes à população Homo erectus, que viviam ali no passado. Outra hipótese sustentada é que uma pequena população relativamente isolada de seres humanos primitivos da África evoluiu até o Homo sapiens moderno. E é de lá que se espalhou pela Europa e Ásia. E o restante de todo o continente africano, desalojando as populações humanas primitivas que encontravam pelo caminho. Os cientistas defendem suas ideias baseando-se na análise de DNA dos seres humanos de diferentes localidades do planeta. Independente de qual seja a teoria correta, se é que alguma delas está, o fato é que o mais antigo fóssil já encontrado dos seres humanos modernos está datado de 130 mil anos e foi localizado na África. E todas as espécies Homo sapiens sapiens, que é o Homo moderno, foi a única que se espalhou e conquistou os 5 continentes do planeta. Aí nós temos a árvore evolutiva dos primatas, essa imagem está no livro de vocês, ok? E nós temos a árvore evolutiva da espécie humana. Essa imagem também está no livro de vocês, ok? Vamos continuar. A evolução humana. Vamos entender como ocorreu essa evolução. A evolução humana corresponde ao processo de mudanças que originou os seres humanos e os diferenciou como espécie. A evolução da espécie humana foi iniciada há pelo menos 6 milhões de anos atrás. Nesse período, uma população de primatas no noroeste da África se dividiu em 2 linhagens. Então, seria uma espécie de primata que se dividiu em 2 linhagens, que passaram a evoluir independentemente. O primeiro grupo permaneceu no ambiente de floresta tropical e originou os chimpanzés. O segundo grupo se adaptou ao ambiente mais aberto, como as savanas africanas, dando origem aos Homo sapiens. Por isso, o continente africano é chamado berço da humanidade. As etapas da evolução humana. Bom, a evolução humana aconteceu em várias etapas. Como a gente falou, uma espécie de primata se dividiu em 2 subespécies. Uma ficou nas florestas tropicais, que evoluiu para o chimpanzé. A outra na savana africana, se adaptando a espaços abertos e assim evoluindo para o gênero Homo, chegando ao Homo sapiens sapiens, que é o homem moderno. Até aí, tudo bem? Vamos continuar. As primeiras espécies seriam os hominoides, tá?
são primatas que viveram em aproximadamente 22 a 14 milhões de anos atrás e tinham o tamanho de um pequeno gorila. Habitavam as árvores, mas também chegavam a descer ao solo e se locomoviam sobre as 4 patas. Às vezes, eles endireitavam o corpo e se locomoviam somente pelas patas traseiras, certo, gente? Então, esse aqui seria um exemplo do hominoide, ok? Vamos continuar. Depois dos hominoides vieram os hominídeos, que a família já inclui o gênero dos australopitecos e também já entra no gênero humano. O australopiteco afarense viveu há cerca de 3 milhões de anos e era um pouco mais alto do que o chimpanzé. Já caminhava sobre as suas 2 patas e usavam seus longos braços para se pendurar nas árvores. Mais alto e pesado, o australopiteco africano viveu entre 3 milhões e 1 milhão de anos atrás. Andava já ereto e usava suas mãos para coletar frutos e atirar pedras para bater animais. Então, ele já seria esse exemplo aqui. Ok, gente? Vocês estão vendo a evolução, né? Vocês estão entendendo o processo de evolução de uma espécie migrando para outra espécie. Vamos continuar. Entrando agora um pouquinho no Homo habilis, que é o primeiro hominídeo do gênero Homo. Este hominídeo viveu por volta de 2,2 milhões de anos a 780 mil anos atrás. Ele já fabricava seu instrumento com pequenos instrumentos simples de pedra. Construía cabanas e provavelmente desenvolveu uma linguagem rudimentar, quer dizer, ele já se comunicava com os da própria espécie. Seus vestígios só foram encontrados na África, ok? Então, esse daqui seria o Homo habilis, certo? Vamos continuar. O Homo erectus, ele descendeu do Homo habilis e viveu entre 1,8 milhões de anos a 300 mil anos atrás. Também saiu da África, alcançando a Europa, a Ásia e a Oceania. Ele já fabricava seus instrumentos de pedra mais complexos e cobria o corpo com pele de animais. Viviam em grupos de 20 e 30 membros e utilizavam uma linguagem mais sofisticada. Acredita-se que ele foi o descobridor do fogo. Ok? Vamos continuar. O homem neandertal, provavelmente descendente do Homo erectus, certo, gente? Viveu há cerca de 200 mil a 30 mil anos. Ele era habilidoso e criou muitas ferramentas e fabricava armas e abrigos com ossos de animais. Enterrava seus mortos nas cavernas com flores e com objetos pertencentes a ele. Conviveu com os primeiros homens modernos e desapareceu por motivos até hoje desconhecidos. Esse daqui seria o Neandertal, o Homo neandertal, certo? Vamos para a nossa espécie, o Homo sapiens. Ainda não é o Sapiens sapiens, que é o Homo moderno, o homem de hoje, mas é o Homo sapiens. O Homo sapiens, ele é um descendente do Homo erectus e surgiu entre 100 mil a 50 mil anos atrás. Trata-se do homem moderno. Espalhou-se por toda a Terra, deixando variados instrumentos de pedra, osso e marfim. Ele desenvolveu a pintura rupestre e a escultura. Vamos lá. Esse aqui é o Homo sapiens, certo? É preciso que vocês lembrem, porém, que essa lista aqui não está completa. Ela é apenas um resumo do que foi possível concluir a partir de fósseis estudados até hoje. Então, tudo isso, todas as informações que eu estou passando a vocês, biólogos, geólogos e paleontólogos fizeram estudos a partir de fósseis, de vestígios encontrados, para saber as características e provavelmente o comportamento de cada espécie
do gênero Homo e outras espécies. É preciso saber que essa lista não está completa, ela é apenas um resumo, ok? Ainda faltam muitas peças no quebra-cabeça da evolução humana. Por exemplo, o tão procurado elo perdido, que aquela espécie com todas as características primitivas do ser humano, que explicaria um importante passo da humanidade em sua fascinante aventura sobre a Terra. Ainda falta aquele elo perdido dos cientistas. O homem moderno. Nós. O Homo sapiens sapiens é a denominação científica do homem moderno, sendo uma subespécie do Homo sapiens. A principal característica do homem moderno, comparando os seus ancestrais, é o cérebro bem desenvolvido. Então, assim, o Australopithecus, o cérebro é essa partinha azul, tá, gente? Seria essa daqui. O Homo habilis, logo em seguida o Homo erectus, depois o Homo neandertal e o Homo sapiens, que seríamos nós hoje. Essas são modificações do volume do crânio ao longo do processo evolutivo. Essa imagem vocês têm no livro de vocês, tá, gente? São o desenvolvimento, as habilidades dos seres humanos e outros primatas. A habilidade manual, a forma de andar com a coluna ereta, o encéfalo e a caixa craniana e a consciência de sua própria existência, que só existe em nós, seres humanos, ok? Bom, gente, na próxima aula a gente continua o assunto, certo? Vou deixar vocês com essa frase de Albert Einstein: aprenda com ontem, viva o hoje, tenha esperança para o amanhã. Bons estudos, até a próxima, se cuide.